Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de Sociologia. Bom pessoal, nós vamos encerrar o conteúdo do bimestre na aula de hoje. Posteriormente nós teremos outros vídeos que servirão como revisão e também trabalhos para ajudar na nota da prova e nossa avaliação, né, já está às portas, está próxima. Então nós vamos trabalhar mais três conceitos ou três ideias dentro da temática, certo? Desculpa esse barulho, né? Batendo, é porque tem uma reforma aqui e aí tá essa bagunça, certo? Mas vamos lá. O primeiro conceito que nós vamos trabalhar é o de, não errado, aqui, etnia, certo? Na última aula nós vimos, né, o conceito, ou trabalhamos, né, o mito, as teorias raciais eugênicas, o mito da democracia racial e também, né, a teoria da democracia racial, né, do Gilberto Freire. Nós falamos um pouquinho sobre isso, tá certo? Então, o que é que vem a ser ou como nós podemos entender a palavra etnia? Nós podemos compreender a palavra etnia como um conceito que veio substituir a ideia de raças, né? Até o início do século XX, a humanidade acreditava que o ser humano era dividido a partir de raças, né? O branco, o negro, o amarelo, o indígena, as raças que eram mistas ou misturadas, digamos assim. E aí, esse conceito de raça, infelizmente, acabava dando vazão a teorias que colocavam umas raças ou seres humanos de determinada cor como superior a outros. Então, esquece-se, né? Não trabalha mais o conceito de raça, mas utiliza-se do termo etnia, certo? Então, o termo etnia é uma versão contemporânea, é um termo contemporâneo, e está ligado à questão da diversidade humana, certo? Podemos entender a etnia como um grupo de pessoas que compartilham não só da mesma cor da pele, mas de questões culturais, certo? Na forma de viver, na forma de se expressar, enfim, através de artes, através do jeito de falar, enfim. É um conjunto de pessoas um grupo de pessoas que são ligados por questões, né, da cor da pele, por questões culturais, enfim. Então, ele traz uma abrangência maior e tenta tirar a ideia de raças ou a ideia de diferenciar o ser humano somente pela cor da pele. Nós somos diferentes não apenas pela cor da pele, mas somos diferentes pela maneira de viver, pelo que nós pensamos, como nós falamos, como nós nos organizamos, certo? E a ideia, o conceito de etnia, ele tenta abranger tudo isso. Ele tenta diferenciar, né, os grupos sociais ou alguns grupos sociais humanos de outros, principalmente ligado à questão de cultura, de modo de vida, certo? Então, essa é a ideia do uso do termo etnia. Bom, pessoal, um outro conceito que nós vamos trabalhar na aula de hoje é esse aqui, ó, multiculturalismo, certo? Então, eu disse agora há pouco, trabalhando com vocês o conceito de etnia, que a ideia de etnia era acabar com a divisão ou com a separação dos seres humanos a partir da cor da pele ou do que se denomina de raça, né? E aí cria-se o conceito de etnia, que tenta diferenciar os grupos humanos a partir da sua cultura, do seu modo de vida, não apenas do componente biológico, como a cor da pele, mas também de questões comportamentais, ok? De crenças, valores, enfim. E aí, ainda assim, a comunidade consegue entender ou achar que algumas culturas são superiores a outras, ok? Então, por exemplo, nós podemos achar que a cultura europeia ou norte-americana são melhores do que a nossa, certo? Então, nesse sentido, no final do século XIX, aliás, e início do século XX, ocorreu um fenômeno dentro do continente africano chamado neocolonialismo,
O que é isso? Neo-novo, né? Uma nova forma de colonizar o continente africano. Então, os países europeus acabaram colonizando mais uma vez, acabaram tirando mais uma vez riquezas do continente africano, tá certo? E nesse movimento, os europeus faziam isso, lógico, a partir de interesses financeiros, mercadológicos, de poderio militar, mas com a pretensão ou com a ideia, baseados na ideia de que a cultura europeia era superior à cultura dos países africanos e que por isso eles deveriam ser salvos, né? Não eram civilizados, segundo a ideia dos países europeus ou dos povos europeus, tá certo? Então, por exemplo, todo mundo conhece a história do Tarzan, né? É um europeu que se perde no continente africano, ele vive com macacos e depois acaba voltando, né, para a civilização, enfim. Mas na verdade é que havia muitos países do continente africano bem desenvolvidos, tá certo? E aí os países europeus com um poderio militar maior, acabaram invadindo e destruindo, então se apossando das riquezas que ali existiam. Então a ideia de multiculturalismo surge para encerrar essa história de uma determinada cultura se achar superior à outra, certo? A ideia de trabalhar o multiculturalismo é isso, é mostrar que a humanidade é múltipla, existem várias culturas, existem várias formas de viver, de conviver diferentes, e que nenhuma cultura é superior à outra, tá certo? Então, num resumo bem básico, ali bem resumido, a ideia do multiculturalismo surge para isso, tá certo? E aí, o próximo tópico que nós vamos trabalhar, que é o último, né, dessa aula de hoje, que é o último conceito que nós vamos trabalhar nesse conteúdo, tá certo? É o conceito de ações afirmativas, certo? E o que seriam ações afirmativas? Bom, ações afirmativas são políticas públicas e ou privadas que são postas, né, de maneira opcionais ou impostas, colocadas à força, digamos assim, para diminuir a distância que existe entre determinados grupos sociais, tá certo? No sentido de oportunidades, no sentido de mercado de trabalho, de estudo, para ajudar a diminuir aquilo que nós chamamos de diferença graças ou digamos assim, diminuir, né, aquilo com que as minorias sofrem, né? Aquilo que determinados grupos sociais sofrem, né? Preconceito, racismo, discriminação, tudo isso que nós vimos nas outras aulas, tá certo? Então, um maior exemplo de ações afirmativas, né, que nós vamos ter é o das cotas, né? Das cotas ou para pessoas com deficiência e, sobretudo, as cotas raciais, tá certo? Então, pessoal, vocês podem ler um blog de um professor aqui, acessar, quem não conhece, um blog de um professor aqui de Altaneira, chamado Blog Negro Nicolau, que ele vai tratar muito sobre a questão de cotas, sobre racismo, ele vai trabalhar muito isso de uma maneira muito legal, tá certo? Então, as ações afirmativas como as cotas raciais servem para tentar diminuir a diferença. Que diferença é essa, Vinícius? A diferença que existe. Por exemplo, no sentido de possuir um nível superior, estatisticamente falando, o número de brancos ou de pessoas brancas que têm um nível superior ou que concluem o ensino médio, por exemplo, é maior, é superior ao número de pessoas negras que têm um nível superior ou que chegam a concluir o ensino médio, tá certo? Mas por quê? Por N razões. Muitas pessoas, eu não estou dizendo, tá, pessoal, que todo negro é pobre, não, mas muitas pessoas enfrentam dificuldades financeiras, entra a questão da diferença da educação pública para a educação privada, tá certo? Nós sabemos que existe essa diferença. Então, no sentido, por exemplo, da universidade, as cotas são uma política que auxiliam, que ajudam
a aumentar o número de pessoas, por exemplo, negras, que têm acesso ou que chegam a um nível superior. E aí isso é uma questão polêmica. Então, as ações afirmativas, elas existem não só no Brasil, mas em vários outros países do mundo. E aí qual é a polêmica em cima da questão das cotas raciais? Né? Aí tem algumas pessoas que argumentam, mas aí é injusto porque os negros levam vantagem, para eles é mais fácil. Pessoal, não é bem assim não, tá? Então, para você entrar em uma universidade a partir das cotas raciais, não quer dizer que você possa tirar uma nota baixa. Então, por exemplo, a Universidade Regional do Cariri, aqui, a UCA, ela implantou há alguns anos uma política de cotas. Então, existem as cotas nos vestibulares da UCA para pessoas negras e cotas para alunos de escola pública, tá certo? E tem a ampla concorrência, que é, por exemplo, se eu fosse fazer hoje um vestibular, eu faria por ampla concorrência, porque eu não estudo mais, já estudei há muito tempo em escola pública, certo? E não dá para ver, né? Percebe-se que eu não sou negro. Mas, nesse sentido, as pessoas podem achar assim, não, mas aí o pessoal leva vantagem, porque, na verdade, a ideia das cotas é deixar um determinado número de vagas, um número mínimo de vagas, para aquelas pessoas, certo? Porque, geralmente, pessoal, infelizmente, essa é a realidade do nosso país. As pessoas negras, elas têm menos acesso à educação do que os brancos. Tá certo? Às vezes tem que trabalhar mais cedo, tem a questão do racismo, que muitas vezes afasta os alunos negros das escolas, das salas de aula, enfim. Então a ideia das cotas é diminuir essa diferença, é incluir, tá certo? Incluir o maior número de pessoas das minorias nos espaços, ter acesso à educação, a um concurso, ter acesso a um trabalho digno, tá certo? Então a ideia é essa, e a polêmica está muitas vezes posta por autoridades, como aconteceu e acontece aqui no Brasil, né, que se colocam contra as cotas por achar que as cotas favorecem um determinado grupo, mas não é bem assim. Então, por exemplo, no vestibular da UCA, vamos supor que tenham 40 vagas para o curso de Direito, certo? Das 40 vagas, vamos supor que eles pegam metade para alunos de escola pública. Por quê? Porque nós sabemos que os alunos de escola privada levam vantagem acima de nós. Eu estudei em escola pública a minha vida todinha, né? Em termos de estrutura, em termos, muitas vezes, o aluno da escola privada ele não precisa trabalhar. Muitas vezes o aluno da escola pública vai para a escola, mas trabalha, ajuda nos afazeres de casa, trabalha na roça, e aí vai. Então, se tem 40 vagas no curso de Direito, por exemplo, os alunos da escola pública têm direito a metade dessas vagas. Por quê? Porque se não fosse assim, a chance de alunos de escola pública entrar seria menor, tá certo? Por quê? Porque o aluno de uma escola particular, ele de fato é mais preparado. Muitas vezes ele vive para aquilo, os pais colocam uma pressão, olha, você tem que passar nesse curso e tal, e aí vai. E dentro das outras 20 vagas, vamos supor que 5 vagas apenas, cadê aqui a mão? 5 vagas sejam para pessoas negras. E não quer dizer que os cotistas precisam tirar notas menores do que os outros, não. A nota de corte geralmente é a mesma. Os alunos negros, concorreram mais diretamente com os alunos negros. Os alunos de escola pública concorreram mais diretamente contra os alunos de escola pública. Tá certo? É mais ou menos assim que funciona. Então, essa polêmica acerca das ações afirmativas, sobretudo das cotas, ela é uma polêmica que, na verdade, ela vem para tentar destruir essa política. Ela vem tentar diminuir o acesso dos alunos de escola pública, dos negros, a um nível superior, a um concurso, certo? A um emprego, digamos assim, mais digno, que você tenha uma estabilidade, que muitas vezes acaba ganhando até tendo uma remuneração melhor, tá certo, pessoal? Então, essas políticas são muito importantes e elas são passageiras, elas não vêm para ficar eternamente. Quando essa diferenciação, por exemplo, de acesso ao nível superior for equilibrada, quando a educação pública melhorar, quando não houver tanta discriminação, preconceito racial, essas políticas podem e devem acabar, certo?
Então, é uma maneira de permitir que grupos que geralmente são excluídos ou do mercado de trabalho ou do acesso ao nível superior possam acessar, ter acesso, entrar e melhorar as suas vidas, tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida vocês mandem no PV. Eu vou passar a atividade vai estar na sala de aula e também coloco no grupo de vocês, tá bom? Então, boa aula, boa atividade e até a próxima. Valeu!